Entre outros temas, vamos falar também um pouco sobre a psicologia positiva, quais são os seus pilares e como esses conteúdos da psicologia positiva podem nos ajudar no nosso dia a dia a ter mais bem-estar, qualidade de vida, a cuidar de você como um todo. O meu convidado é Clérison Torres, ele é psicólogo clínico, mestre em educação, com MBA em psicologia positiva e desenvolvimento humano, para estar aqui falando desse tema tão importante. Clérison, mais uma vez, bem-vindo, e a gente já começa com os pilares, né, e o conceito da psicologia positiva. Perfeito. Psicologia positiva, então, é a ciência do bem-estar e da felicidade, em particular. Essa é a ciência, ela tem 3 pilares: emoções positivas, características individuais, né, positivas do ser humano, que isso é interessante. Ela definiu a existência de 6 virtudes e 24 forças de caráter. É interessante que essas 24 forças de caráter são forças propulsoras que antecedem talentos, que antecedem interesses, recursos, habilidades, valores, ou seja, são valores, são mais do que valores, são valores que a gente coloca em ação. E ela tem uma terceira pilar, que é fundamental, que é propositivo, no sentido de estudar, pesquisar e propor estratégias de uma educação positiva, que é organizações positivas, empresas, instituições, seja elas quais forem, né, que promove a positividade, para que o indivíduo possa florescer, que esse é um conceito. A finalidade dessa psicologia é florescer, é o florescimento humano. Quando a gente fala em florescer na primavera, é um momento mais abundante, né? A natureza se mostra com toda a sua beleza, com tudo que tem de melhor, floresce. Isso. E também nós podemos fazer isso. Exatamente, porque florescimento para a psicologia é justamente condições favoráveis, mentais, físicas, sociais, espirituais, para que o indivíduo naturalmente possa crescer, né? Aprimorar, na verdade. Então, a gente está falando de bem-estar real. A própria Organização Mundial de Saúde deixa muito claro o que é bem-estar. É um estado de completo bem-estar, nesses níveis, né? Físico, psíquico, biológico, emocional, espiritual. Então, quando a gente quer falar de saúde, a gente ainda associa muito a doença, Patrícia. Quando a gente fala de saúde, a gente fala de ausência de sintomas, mas saúde é muito mais do que isso. Tem muita gente definhando, ou seja, não tem transtorno mental, mas tem uma grande possibilidade, segundo pesquisas, e são 20 a 30% dessas pessoas da nossa população mundial estão definhando, são pessoas que não têm transtorno, mas têm baixo bem-estar. Ou seja, pode até não se sentir mal, mas não funciona bem. Entendi. E esse funciona bem, trazendo aqui para nós humanos, o que seria funcionar bem? Muito bom. Funcionar, na verdade, a gente geralmente entende felicidade em 3 aspectos, né? Como a OCDE bem traz. A emoção, felicidade é emoção, só que muitas vezes é aquilo que a gente recebe do mundo, então é uma felicidade muito hedônica, transitória, efêmera, né? Pendente, muitas vezes. Felicidade como satisfação com a vida, então a gente vai fazer justamente uma avaliação aqui agora, no caso, né, sobre satisfação com a vida. É um tipo de felicidade que a percepção, ela é cognitiva, como o indivíduo avaliando a sua vida e não ficando preso apenas um momento, um instante emocional. E existe um outro aspecto que aí é bem o do funcionar mesmo, que é a felicidade como noção de propósito e de sentido. Aí a coisa muda, porque agora a gente está falando de autonomia, a gente está falando de autoaceitação, a gente está falando de domínio do ambiente, a gente está falando da noção de crescimento pessoal, a gente está falando justamente de um sujeito, na verdade, que está doando suas melhores qualidades. Então, as forças de caráter, por exemplo, é o grande convite para uma educação positiva. É convidar as nossas crianças, adolescentes, adultos, a todos nós em família, a ver os pontos fortes um do outro, coisa que é difícil, né? Geralmente a gente fica envergonhado. Clérison, me fala um pouquinho das suas qualidades, Clérison. Patrícia, me fala um pouquinho. Aí quando o Patrícia começa a dizer, não, eu tenho integridade, eu sou uma pessoa honesta, tenho como valor a verdade. Tá falando muito que é muita coisa boa, mas quando a promessa é muito, o santo até desconfia. Pois é, a gente tem esse viés, tá vendo? E aí a gente fica sempre no negativo. Fica envergonhado em trazer aspectos positivos da gente. Né? E aí, não, a pessoa está se achando, vai achar que eu estou me achando, como se diz. E aí você fica envergonhado de falar aspectos positivos de você, e você também não se conecta com o positivo que está no outro. Agora pense que relação vai dar, onde você não mostra o que você tem de bom, e também não quer ver o que o outro tem de bom, porque você já desconfia, prefere olhar o que ele tem de negativo. Como é isso? Como é que viver no mundo assim? Pois é, né? O nosso foco define a nossa realidade, né? Então, se eu só foco no negativo, saio de casa e só olho várias situações bem problemáticas para supostamente estar seguro, isso não necessariamente vai me dar segurança, porque no ambiente, na rua, eu vou estar focado justamente nisso. Então, por que a gente vive um mundo, um país com tanta ansiedade? Dentre outras razões, a gente se sente sempre, porque observe, a emoção, Patrícia, ela
como dizia Epíteto, né, um filósofo, né, estoico, ele dizia assim, não são as coisas que nos trazem aflição, mas o modo como as vemos. Então, a emoção não se controla, é uma reação automática, a gente experimenta, ela apenas é aquilo ali. O que eu posso controlar é o meu comportamento posterior ou durante a emoção. Comportamento eu posso controlar, não é porque eu estou sentindo raiva que eu vou dar um murro no fulano de tal. Mas o fato é, eu preciso me autorregular, isso só com atenção. Então, eu preciso reconfigurar a minha forma de perceber, porque na medida que eu vejo o mundo sempre como ameaçador, inconscientemente, é assim que eu estou organizando o mundo e, por conseguinte, eu experimento muita ansiedade. Claro que com isso ninguém está dizendo aqui que você precisa ser negligente, ou você precisa ser aquela pessoa que, não, agora eu estou pensando positivo, isso é e ilusão. tudo está ótimo, tudo vai acontecer bem, nada me acontece, tem uma força protetora sobre mim, e eu posso me expor e está tudo bem. E que é uma ilusão, na verdade, né? Porque, por exemplo, pensamento positivo não é a psicologia positiva. Entende? Pensamento positivo quer dizer que eu esteja sendo positivo, porque na medida que eu nego o dito negativo, digo dito porque toda negatividade, como dizia, ela tem sua razão de ser, ela também é estrutural, a gente cresce com ela. Aqui é sempre assim, viu? Dos lados, é dialético, não é isso ou aquilo, é isso e aquilo. Exatamente, então eu preciso tanto me apropriar, porque, por exemplo, a honestidade é construída muitas vezes em momentos de angústia. A palavra angústia quer dizer afunilamento, sufocamento. Então eu preciso dar conta, aceitar a minha angústia, aceitar as minhas emoções, para que seja ela positiva ou negativa, para que eu possa florescer e crescer, né, digamos assim, com saúde verdadeiramente mental. Então o que a gente está falando é que geralmente nós avaliamos o mundo muito de forma desagradável, ameaçadora, e por isso a gente experimenta raiva, ódio, ansiedade em demasia, e assim vai. Então, como eu posso reestruturar o meu campo de percepção? E esse é o grande desafio, e aí está o processo de autoconhecimento. Uma das práticas que reforça a própria psicologia positiva são as práticas de mindfulness, ou seja, de atenção plena. As práticas de concentração, concentrativas, práticas meditativas. É uma necessidade, tal como o exercício físico que a gente carece, né, dá movimento no nosso corpo, a gente também tem uma estrutura psíquica e emocional. Então, a gente precisa dar movimento nesse campo, no caso. Né? Então, ou seja, um movimento psíquico, um exercício, tá vendo? Um labor, no caso, é muito importante. Então, parar e aprender a regular meu foco de atenção, ficar ancorado no ar, que eu inspiro lenta e profundamente, e expiro lenta e profundamente, mesmo que a mente vá para outro lugar, não tem problema, percebeu, volta. Então, contanto que eu aprenda a sempre retornar à minha âncora, que é a minha respiração, que eu defini, tá aí. Eu vou literalmente sair de um estado muito pensativo, muito ruminativo, para um estado, na verdade, de autoobservação, de autopercepção. É assim que a gente vai se autoconhecendo. O autoconhecimento começa com a autopercepção. Queria só fazer um parênteses, é muita coisa, a gente já viu que vai ter o ponto 2 dessa conversa, mas, pelo que a gente está dizendo aqui, vem muito pela força do seu pensamento. O que é que o Clérison trouxe para a gente é uma chave, tá? Pega isso como algo importante para você aplicar na sua vida. Se eu estou num campo de pensamento, se eu só vejo o mundo, a forma como eu pinto a tela do meu mundo, assim vai ser. Só negativo, penso em negatividade, vai me acontecer algo, eu estou trazendo aquilo. Lógico, já falamos também que você precisa se prevenir, se cuidar, ele vai falar daqui dos cuidados que precisa ter, mas você está vibrando também no positivo, isso vai te trazer mais bem-estar, isso é comprovado, isso é ciência. Eu não estou inventando, não, isso está já comprovado. Mas aí as pessoas podem dizer, eu sempre faço aqui o contraponto, lógico, da minha audiência e meu também, né? Para o tema que você traz. E eu digo, tá bom, tudo bem, eu até tento fazer isso, ficar nesse estado de presença no aqui e agora. Isso. Até tento me equilibrar, respirar, isso está bem. Vem as coisas negativas para mim, eu tento me controlar, como você falou, não é porque eu estou com raiva que eu vou agredir ninguém. Mas isso eu faço, mas no dia a dia, no calor das emoções, como que a gente faz isso virar uma rotina? Não apenas naquele momento, eu acabei de meditar, alguém me falou algo, eu já estou plena, então eu não reajo. Mas ontem eu vim no estresse, no engarrafamento, fui desempregada, briguei com minha esposa, e aí como é que eu reajo? Vou dar um exemplo uma prática muito simples, mas bem benéfica para a construção de hábitos. Por exemplo, geralmente eu peço aos meus clientes, olha, no turno da manhã, no meio da tarde, algum horário da noite, de preferência à noite, eu digo embaixo do chuveiro, mas no turno da manhã, bota o celular para tocar. E naquele momento que o seu celular tocar lá, 10 horas da manhã, é simples, faça daquele momento um momento sagrado, você só precisa de 1 minuto, 60 segundos. Pare, feche os olhos e respire. É claro que você já está respirando, você vai respirar de forma lenta e profunda e soltar de forma lenta e profunda. Provavelmente 6 respirações completas a 12 respirações dá 1 minuto.
Pronto. É o momento de a pessoa desacelerar, da pessoa se perceber, de se conectar. E aí ela se autorregula emocionalmente, ela regula os próprios pensamentos, isso dá fluidez, porque as práticas de mindfulness, de atenção plena, elas são essenciais para eu apreciar as coisas boas que estão acontecendo, ou seja, ter uma apreciação de uma criança ali sorrindo, da sua presença aqui do meu lado, ou estar na Rádio Excelsior, por exemplo, isso é apreciativo, eu preciso dar atenção, e muitas vezes as coisas estão acontecendo, e a gente não está dando valor, entende? Nossa. O nosso filho fez a coisa devida, e a gente, em vez de elogiar o dito correto... Isso é contemplação, né? Exatamente, é o chamado práticas de savoring, de apreciação, de saborear as coisas boas. Tem algo muito do imediatismo também, as pessoas falam, por exemplo, uma viagem, né? Tá no foco na chegada, eu vou chegar, vai ser lindo, quando eu chegar no parque, quando eu chegar na ilha, vai ser maravilhoso. E o percurso todo, você não viu nada. A jornada, o processo, aqui agora, a cada instante, cada momento, a pessoa, o ambiente, o sol, a luminosidade, a possibilidade, a gratidão de ali estar naquele momento, tendo essa oportunidade que muitas vezes outros não têm. Então, por isso que se fala tanto das práticas, das intervenções com gratidão. Por exemplo, à noite, resgate sempre 3 ou mais coisas boas que aconteceram, e por quê? Porque agora você está usando da neuroplasticidade cerebral, a sua capacidade do seu cérebro, justamente se adaptar a novas coisas e aprender, não só focar no dito negativo, porque a gente já tem um histórico do viés da negatividade. Agora, como construir um novo viés, se eu posso assim dizer, da positividade, o que não é negar, repito, o dito negativo. Então, eu preciso, de noite, quando eu resgato as coisas boas, de caramba, observe que, ainda que tenha acontecido tais coisas, outras coisas também aconteceram. Eu aprendi, eu cresci, entende? Fui elogiado ou não, eu coloquei minhas melhores forças de caráter em ação. Então, quando a gente está a falar de apreciação, a gente está falando justamente de evidenciar que tem coisas boas acontecendo, porque isso trava a negatividade, conforme pesquisas, a positividade. Geralmente as pessoas dizem, a positividade é tóxica, Cléris. Isso entrou no senso comum, mas a positividade tóxica? Na psicologia, a ciência da psicologia, a positividade nunca é tóxica. Em si, ela é positiva. Ou seja, ela tem sua razão de ser. Seria aquela pessoa que vê tudo azul, é isso? Se é uma forçação de barra, não é positividade. E ela não vê a realidade, ela se desconecta da realidade. Se é esse mundo de poliana, aí sim, na verdade, realmente é tóxico. Mas observe, a pessoa em mundo de poliana, eu estou falando do polianismo, que é um excesso, na verdade, uma excessividade. Essa pessoa não está em positividade, ela está querendo negar a negatividade, então ela está sendo falsa, consigo mesmo. Mas quem vive essa positividade, essa plenitude, porque isso é possível, a gente não está falando de tomar nenhum tipo de substância para chegar nesse estado de positividade. Nós estamos aqui numa rádio católica, numa rádio religiosa, pessoas que praticam a espiritualidade e a fé, e que vivem, de fato, essa vida tranquila. Sabe que elas são criticadas, ou parece que é algo diferente, né? Você não vive nesse planeta. Ou às vezes até essas pessoas, tem gente que acha, você está fazendo isso para me irritar. Não é possível que você fique calma e plena. Assim, você não tem problema, não? Até porque, na verdade, ninguém nos irrita. O outro revela que a gente ainda reage de forma irritadiça. Entende? Não é o outro que me deixa nervoso. O outro revela que o meu ser, minha natureza, ainda, eu organizo aquela situação como uma ameaça, e por conseguinte, sou eu que preciso me trabalhar. Então, o outro é uma possibilidade de crescimento para mim. O outro é um reflexo das minhas questões, entende? Então, a positividade, segundo pesquisa, ela trava a negatividade, ela altera o modo de funcionamento da minha mente, ela constrói melhor o meu futuro, e geralmente as pessoas não gostam de ver, às vezes, a positividade do outro, ou seja, o bem-estar, a serenidade ou a paz do outro, porque nos provoca também. É um espelho, né? Aí vem o outro tá bem, tá maravilhoso, e eu. Aí vem inveja, não é possível que esse cara, ou essa moça esteja tão bem assim, não é possível. Ele tá fazendo alguma coisa. Pois é, mas é possível. É possível você construir isso. Uma prática é, por exemplo, à noite. Pratique sempre à noite 3 coisas boas que aconteceram, e por quê? É só começar esse hábito, por exemplo. Ao mesmo tempo, práticas simples, como eu ensinei, de atenção plena, 1 minutozinho, no meio da manhã, no meio da tarde, debaixo do chuveiro. Você está ali respirando e observando, parece. Quando a água cai por trás, por cima da orelha, Patrícia, parece que a gente está embaixo de uma cachoeira, no caso, e ali você só precisa de 1 minuto. Eu lembro de uma cliente uma vez dizer assim, Cláudio, não é possível, eu chego no meio da semana, assim, rapaz, eu não vou parar 1 minuto, não é possível que eu não vou me dar 1 minuto? Ah, não, Cláudio, aí eu sento e faço. Pois é, então bota no celular.
bota aí uma chamada, bota um alarme, você bota alarme para tantas outras coisas, e vamos colocar aqui, implementar. Tá aí o desafio, tá? Para você, ouvinte do Em Sintonia, galera aí do YouTube, do Facebook, aqui do Instagram, e também das rádios, AM e FM, e depois lá também no meu canal do YouTube, vocês vão ver, para quem está assistindo depois, aqui no replay, que vão assistir depois. Então, pratica isso, coloca esses 3 horários, vamos definir, cada um vai definir o seu, de acordo com a sua rotina, coloca ali o alarme, tocou o telefone com aquela música, ou com aquele sinal que você definiu, hora de respirar. Pode ser onde for, podem te chamar de doido, que você, não importa, é seu bem-estar. Exatamente, é só um minuto. É seu bem-estar, se você não der um minuto para você. Respira, quem sabe a gente termina até o programa com esse 1 minuto, tá? Pode ser. Né? Outra coisa, Clécio, mas como é que eu vou fechar os olhos se eu estou dirigindo o carro e o celular tocou? Não tem problema. Continue com os olhos abertos e observe a sua respiração, e se tiver alguém do lado, me dá só um instantinho aqui que eu estou reflexivo. Pronto. E você observa o ar que entra, o ar que sai, né? Naquele momento, você está sendo fiel aqui no minuto, por exemplo. Beleza. Mas aí tá. Ponto de partida, ponto de chegada e o ponto aí no meio, que é o ponto C, onde você vai dizer, agora eu quero mudar. Porque, gente, tudo isso aqui que a gente está falando do bem-estar, que é possível você se autoavaliar, se autorregular e mudar a rota da sua vida, é antes, é para evitar uma doença mental, um transtorno, as doenças psicossomáticas. Toda hora eu vejo uma pessoa do meu círculo de amizade, eu tomo susto. Eu estou tomando remédio para acordar, remédio para dormir, eu estou com fibromialgia, eu estou com psoríase, eu desenvolvi não sei o quê. Gente, é minha psoríase, meu diabetes. Você não tem diabetes. Você foi feito para viver com saúde. Agora, como você chegou a esse estado, ou como você não vai chegar, que é o que nos interessa aqui, Clécio agora vai fazer um teste. Muito bom. Bom, aqui é um teste, um tipo de felicidade, né, que é a cognitiva, aquela que eu organizo, né, afinal, como é que eu estou na minha vida como um todo? É do próprio Laboratório de Mensuração da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, então é um teste validado pela ciência psicológica, e o teste é muito simples, tá? Eu vou ler 5 perguntinhas e você vai se dar uma nota, de 1 a 7. 1 é discordo plenamente, e 7 é concordo plenamente. Então, observe que tem uma variação aí, tá? Então, quanto mais próximo do 1, discordo plenamente, né? Você discorda. E quanto mais próximo do 7, você concorda ou concorda plenamente, que é o 7. Primeira pergunta simples. A minha vida está próxima do meu ideal? Como é que está a sua vida? Você entende que ela está próxima do seu ideal? Dê uma nota aí. 1 é discordo plenamente, né? O mais próximo do 1. E o 7 é concordo plenamente. Só pode ser 1 ou 7 ou pode ter I ou C? Não, um número. 2 ou 3 ou 4, 5 ou 6 ou 7. Entre 1 e 7 você pode dar um número. Exatamente, perfeito. Segunda pergunta. Minhas condições de vida são excelentes? Como é que estão as suas condições de vida? Mas observe, a gente geralmente só olha o lado financeiro, mas é muito mais amplo. 3. Eu estou satisfeito com a minha vida? De 1 a 7, como é que está você? Isso é importante. 4. Até agora eu tenho conseguido as coisas importantes que eu quero na vida? Quanto é que você se dá? 1, 2, 3, até 7. 7 eu concordo plenamente. 1, discordo plenamente. E a última, se eu pudesse viver a minha vida de novo, eu não mudaria quase nada. Que nota você se dá? 1, discordo plenamente. 7, concordo plenamente. Ou seja, se tem muita coisa para mudar, ou se você não mudaria muito. E isso é interessante, porque às vezes eu vejo o cliente dizer, Clérison, eu botei lá 1, porque eu mudaria tudo, Clérison. Mas note, não tem problema o que aconteceu, o problema é que hoje eu estou insatisfeito, porque é o teste de satisfação com a vida. Eu estou insatisfeito, então eu mudaria tudo. Aí eu boto lá, discordo plenamente, eu mudaria tudo. Mas observe, as experiências tidas, elas têm sua razão de ser. Por mais dolorosas, escolhas enganosas, o fato é que eu posso tirar proveito daquilo. E se a pessoa já disse, não, mesmo tenho tido experiências desagradáveis, profundas e grandes antes, mas hoje de 6, 7, 5 em diante, por exemplo, essa pessoa, mesmo experimentar tal coisa, ela está satisfeita. Olha, serviu para mim, eu cresci com isso, foi útil, foi relevante, mas se eu sempre prendo, tá vendo? No aspecto de, pronto. Pois é, aquilo que eu digo, honre a sua história. Ah, você não nasceu, eu mudaria tudo, porque eu não gosto da família que eu nasci, eu brigo com minha mãe, eu tenho problema com meu pai, eu odeio esse bairro que eu moro, Salvador não é a cidade que eu escolheria para morar, esse emprego que eu não gosto, não me satisfaz. Tudo bem, mas foi o que você construiu até aqui. Exatamente. Honre a sua história, pegue o que você deve ter recebido, coisas positivas aí, encontrou pessoas também nesse caminho, e agora respira, 1 minuto, e muda. Como que eu vou mudar? Você está nas suas mãos. E aí, Clério, a gente não vai ter muito tempo, mas daí algumas dicas, vamos para as práticas
práticas para um autocuidado, para você. Sua vida não está boa? Perfeito. Até aqui? Eu tenho uma boa notícia, dá para mudar. Muito bom. Ó, entenda que o ser humano é um ser biopsicossócio-espiritual, tá? Então, um ser humano que tem várias dimensões. E eu vou trazer 5, na verdade, elementos do bem-estar, de um dos modelos de bem-estar do próprio Robin Instituto Brasil, né, que eu fiz a minha formação internacional. O que acontece? Primeira dimensão é espiritual. Você até pode se autoavaliar aí, por exemplo, são 5 dimensões, e eu vou trazer 2 princípios de cada um, tá certo? E você vai se dar uma nota apenas de 1 a 5 aí. 1 é claro, tá baixo, claro. 5 tá extremamente muito bom. Por exemplo, dimensão espiritual. Você vive uma vida com sentido e propósito? Na sua percepção, dê uma nota aí de 1 a 5. 1 é nada, 5 é extremamente. Então pode ser 2, 3, 4, 5, é uma variação. Ainda na dimensão espiritual, você aprecia o presente atentamente? Bom, se você faz isso, e aí deu uma nota também de 1 a 5, ou as práticas meditativas como essa que a gente acabou de ensinar, ou mesmo fazer um diário da gratidão também ajuda bastante. Mas uma coisa importante, já que estamos no espaço também católico, olha, viva a sua espiritualidade, que pode ou não estar relacionada à sua religiosidade. Então, qual o sentido da vida? Para que viver? Por que ser moralmente correto? Essas reflexões, ter espaços, ambientes, não quer ir lá para a igreja, por exemplo, uma igreja evangélica, ou católica, ou espírita, ou Rosa Cruz, ou teosófica, o que for, não quer dizer necessariamente que você está se tornando espírita, se tornando evangélico, tornando católico, simplesmente se permita, porque são possibilidades, são caminhos também. Então, a espiritualidade é uma das forças que mais nos dá resiliência, capacidade de enfrentamento, superação e justamente adaptação para isso. Bom, outra dimensão agora, dimensão física. Cuido do meu corpo, de 1 a 5, como é que você está? E cuidar do corpo é exercício físico, é dar movimento a ele, é nutrição, no caso, e uma boa qualidade do sono. Essas 3 coisas são essenciais. Como é que está você? Caramba, eu preciso dormir mais. Tá, outro princípio do caso, da própria dimensão física, conexão corpo-mente. Você está conectado, seu corpo às vezes está chorando e você não está atento a ele, o corpo está falando e você não está ouvindo, no caso, como é que está você? Agora, na outra dimensão, tá? Já falamos de 2, espiritual e física. Intelectual. Você tem se engajado em aprender? Tem estado aberto a novas experiências? Para cada uma dessas perguntas, se dê uma nota aí de 1 a 5. Ora, estar aberto a nova experiência é curiosidade. Isso é uma das coisas que mais dá satisfação com a vida. A curiosidade, a gratidão, a esperança, a vitalidade, o entusiasmo, no caso, o amor. Essas 6, no caso, 5 forças de caráter são as que mais promovem satisfação com viver, no caso. Outra, dimensão relacional. Você tem se relacionado positivamente consigo, feito práticas de autocuidado, seja em qualquer dimensão do ser, ainda e relacionado-se positivamente com os outros? E a última, a dimensão emocional. Como é que você está de 1 a 5? Você aceita todas as experiências emocionais? Ei, danado. Todas, viu? Todas as experiências. Todas, no caso. Clério, eu não aceito não, Clério. Eu não quero sentir isso. E quanto mais eu luto contra aquilo, mais eu sinto, porque é uma questão de aprender a reconfigurar o meu cérebro, no caso, a minha forma de organizar o mundo. Eu sou resiliente e positivo, essa dimensão emocional. Então, práticas como gratidão, né? Por exemplo, 3 coisas boas que a gente ensinou. A meditação de 1 minuto, ela é essencial. Sim. Você viver a sua espiritualidade ou a sua religiosidade, né? Você ligar para alguém, fazer atos de bondade, isso, né? Expressar, por exemplo, eu tenho um grupo de bem-estar e autoconhecimento e felicidade, está no Instagram, permita até pontuar, a pessoa vai lá no link do Instagram e pode participar. Vai até dezembro, por sinal. E ele é aberto a quem assim desejar participar. O que é interessante desse grupo? A intenção, eu passei uma atividade semanal que foi pergunta 10 amigos, pelo menos no mínimo, qualidades positivas que eles notam em você. Vamos fazer o seguinte, olha, e aí as pessoas vão responder, e com base, vai lá no teste, a gente vai deixar o link aqui, também no canal do YouTube. Infelizmente, por força do tempo, né, a gente precisa encerrar essa entrevista que foi maravilhosa, gratidão. Fica à disposição. Você trouxe um presente todos para nós, pessoal do Instagram, obrigada. Aqui também do YouTube, a gente encerra aqui com o Clérison Torres, obrigada, perfeito, tá? Meu amigo. Obrigado por estar com a gente hoje, volte sempre. E a gente continua aqui finalizando o programa com o nosso Informe Saúde, que ficamos devendo no começo.
Obrigada, gente. Ouça essa entrevista de novo e recomende para quem você ama. Gratidão, viu? Obrigada.